E aí, vamos mergulhar hoje numa história fascinante de sobrevivência geopolítica baseada lá em Gênesis. A gente vai explorar juntos como um refugiado lidou com uma fome daquelas, uma riqueza explosiva que veio do nada e disputas por territórios super tensas. Tudo isso, claro, tentando simplesmente sobreviver. Mas pensem comigo, o que acontece quando esse refugiado acaba ficando mais poderoso do que o próprio rei que deu asilo a ele? Essa é exatamente a grande questão que move a nossa análise aqui. A gente vai ver o desenrolar de uma história clássica, sabe? Escassez de recursos, sabotagem governamental e uma diplomacia de alto risco. É um cenário tão tenso que o poder muda de mãos de um jeito que literalmente desestabiliza toda uma região do mundo antigo. Bom, parte 1. A promessa e a fome. A nossa jornada começa no meio de uma crise ambiental brutal. Uma fome terrível atinge a Terra. Isso força o nosso protagonista, Isaac, a migrar em busca de comida. Ele vai parar em Gerar, um território controlado pelos filisteus. E é aí que a gente vê um contraste gigante. De um lado, a dura realidade de uma fome que ameaça sobrevivência. Do outro, uma promessa divina impressionante. Essa promessa tem 4 partes: a garantia da presença de Deus, a posse futura de todas aquelas terras, uma descendência numerosa como as estrelas do céu e uma bênção que alcançaria o mundo todo. Mas, claro, tinha uma condição clara. Isaac precisava ficar bem longe do Egito e continuar ali, na terra de Gerar. Observando a linha do tempo, a gente consegue mapear direitinho essas migrações forçadas do Isaac. O período 1 mostra aquela primeira fuga por causa da fome. O período 2 já marca uma escalada dramática de tensão que acaba na expulsão dele. E aí, finalmente, o período 3 traz a resolução e a paz. Essa estrutura mostra certinho como os desafios de sobrevivência foram aumentando até chegar na resolução diplomática da história. Indo para a parte 2, o engano em Gerar. O que é muito louco nessa história é a tática de sobrevivência que o Isaac decide usar logo que tenta se estabelecer por lá. Ele estava apavorado, com muito medo de que os homens da região o matassem para ficar com a esposa dele, Rebeca, que era lindíssima. Então, o que ele faz? Ele cria um esquema de engano super perigoso e começa a espalhar para todo mundo que ela era, na verdade, só a irmã dele. E a ironia da situação chega no limite absoluto, né? Depois de um tempão sustentando essa mentira, o rei dos filisteus, Abimeleque, dá uma olhada casual pela janela e flagra o Isaac num momento bem claro de intimidade com a Rebeca. O rei chama ele na mesma hora e dá uma bronca daquelas, dizendo: "Que é isto que nos fizestes?" A indignação dele era porque alguém poderia ter se envolvido com ela sem saber que era casada. Mas o mais surpreendente é que logo depois dessa confusão toda, o rei baixa um decreto super rigoroso, garantindo pena de morte para quem ousasse tocar num fio de cabelo do casal. Agora a parte 3, prosperidade e inveja. Totalmente blindado por esse decreto de proteção do rei, a vida do Isaac sofre uma transformação sísmica. Ele deixa para trás aquela busca por pura sobrevivência e entra numa fase de prosperidade inimaginável. Naquele mesmíssimo ano, na terra em que ele chegou como um refugiado cheio de medo, ele planta e colhe simplesmente 100 vezes mais do que semeou. Um retorno inacreditável. Esse foi o sinal exato do início da sua ascensão econômica meteórica. Mas aí que está o grande problema. O sucesso acabou virando um risco imenso. Isaac não parou só na colheita. Ele acumulou uma riqueza absurda, formou rebanhos gigantescos de ovelhas e gado e juntou dezenas de servos. Esse poder todo gerou uma inveja colossal nos filisteus, empurrando a região inteira para a paranoia. E como é que os moradores locais reagiram? Como tática de enfraquecimento, eles partiram para a sabotagem direta e começaram a encher de terra todos os antigos poços de água que eram da família do Isaac. Isso nos leva à parte 4, a disputa pelos poços. Vendo que o Isaac tinha virado um império econômico mais forte que o próprio Estado, o rei não pensa 2 vezes e expulsa ele dali. A ordem foi direta: vá embora porque você ficou poderoso demais. E a partir desse momento, começa uma busca desesperada pelo recurso mais valioso do mundo antigo. Pessoal, a água naquela época era o equivalente absoluto ao petróleo de hoje em dia. Acampados no Vale de Gerar, os servos do Isaac cavam e acham um poço de água fresca. Mas os pastores locais aparecem na hora e tomam posse da água. O clima fica tão tenso e agressivo que o Isaac dá o nome desse poço de Ezeque, que literalmente significa disputa ou contenda. Indo para a segunda tentativa, a coisa só piora e a gente vê uma escalada do conflito.
Eles cavam outro poço na região e, para frustração de todos, exatamente a mesma apropriação acontece. Os pastores rivais compram briga de novo. Essa hostilidade e o ressentimento todo fizeram esse segundo poço ganhar o nome de Sitna, que marca uma inimizade profunda e contínua. Felizmente, a famosa regra de 3 se aplica aqui de um jeito brilhante. Isaac avança mais um pouco geograficamente e cava um terceiro poço. E ufa, desta vez sem disputas e sem sabotagem. O alívio foi tamanho que ele chamou o lugar de Rehobote, que quer dizer alargamento ou lugares espaçosos. Isso representava a paz de saber que, finalmente, tinha se aberto um espaço seguro para o crescimento econômico deles, sem nenhuma ameaça local por perto. E chegamos na parte 5, a Aliança de Paz. Com a água garantida e se realocando na região de Berseba, onde a promessa de Deus foi reafirmada, a reviravolta no equilíbrio de poder chega a um ponto fascinante. Aquele mesmo rei Abimeleque que expulsou Isaac resolve viajar até ele para admitir uma coisa impressionante. O rei chega muito bem acompanhado do seu conselheiro íntimo, Alzate, e do Ficol, que era o general supremo do exército, e manda real. O poder do Isaac era inegável e sustentado por uma força superior. Diante disso, eles propõem um tratado de paz. E o mais interessante é ver como eles estruturaram esse tratado. Eles seguiram 4 passos sagrados da diplomacia antiga para resolver conflitos. Primeiro, vem a proposta mútua de não agressão. Depois, as barreiras são quebradas com um grande banquete de celebração. No dia seguinte, eles oficializam tudo através de um juramento de madrugada. E só depois de completar cada um desses ritos é que a partida pacífica e segura é autorizada. E olha que incrível o timing narrativo dessa história. Beira a perfeição. No mesmíssimo dia em que eles juraram paz com sucesso, a equipe de escavação chega com a notícia de que acharam águas profundas num poço novo. Eles dão o nome de Seba para esse poço, justamente para eternizar o juramento, batizando permanentemente aquela cidade como Berseba. É muito simbólico, né? A mesma água, um recurso que antes causou sabotagem e expulsão, é o que consolida a diplomacia no final. Mas a gente precisa terminar com uma reflexão super provocativa sobre um detalhe extraordinário. Enquanto lá fora o Isaac sobrevivia a fomes extremas e fechava acordos de paz brilhantes, um silêncio perturbador surgia dentro da própria casa. Esaú, o filho do casal, decide se casar com 2 mulheres locais que não compartilhavam dos valores da família. O texto conta que isso trouxe uma profunda amargura de espírito para Isaac e Rebeca. Fica aqui uma questão marcante para a gente pensar. Do que adianta dominar conflitos econômicos e forjar tratados de paz com as potências lá fora, se não estamos preparados para lidar com as amarguras e escolhas imprevisíveis que habitam a nossa própria tenda? É impressionante perceber quão vulneráveis nós somos aos conflitos internos, mesmo quando as nossas fronteiras externas parecem totalmente blindadas.